Bom dia, né, Anísio? Aleluia. Vamos orar nesse domingo glorioso, né, Silvia? Vamos dizer para Deus que nós o amamos, que Ele é bom para nós. Saiba que cada momento que você passa nessa vida são momentos eternos. Não dá para reciclar, não dá para voltar. Você está indo para frente, não dá para mudar. Então, cada escolha que você faz hoje muda teu futuro. No dia que você nasceu de novo, mudou seu futuro. Você saiu de um caminho de morte e entrou num caminho de vida. Quando Paulo fala lá em Efésios para você aprender a remir o tempo, está dizendo, olha, antes desse versículo ele diz, você que dorme entre os mortos, se levanta, Cristo vai te iluminar. Portanto, você deve remir os dias, o tempo, porque os dias são maus. O que ele quer dizer com isso? Se você começar a pensar, no dia que os seus pais trouxeram você à Terra, o reloginho começou a rodar. E você tem 120 anos na Terra. É uma janelinha. Então, as suas escolhas serão escolhas que estarão mudando o seu futuro. Você já chega em um caminho de morte, não foi sua culpa, foi culpa de Adão, ele colocou você num caminho para o inferno. Você pode ser bom, você pode ser a pessoa bondosa, você pode nunca ter feito mal para ninguém, uma pessoa muito disciplinada e viver até 120 anos na Terra. Mas você continua com a natureza adâmica, você vai para a morte eterna. Porque no céu não entra quem é bom, no céu entra quem tem uma nova natureza. Por que isso é muito importante você se lembrar? Para você não ficar distraído com o seu tempo, achando que você pode reciclar o seu tempo. Você sabe, você não tem mais 10 anos de idade, não dá para voltar mais aos 10. Não dá mais para você voltar aos 30. Passou. Só tem a frente. Mas se você fizer a boa escolha hoje, se você está numa escolha errada, e escolher fazer uma boa escolha de acordo com a palavra de Deus, teu futuro muda. Então é isso que é importante você entender. Porque cada minuto do relógio não dá para reciclar, não dá para voltar, não dá para recuperar. Então o tempo é algo muito precioso. E o diabo sabe disso, porque ele também sabe que pouco tempo resta a ele. Então, se ele consegue matar as pessoas precocemente antes dela nascerem de novo, ponto para ele. Então você vê também quantos pais abandonam seus filhos ou matam seus filhos antes deles chegarem a esse mundo. Muitos abandonam seus bebês à sorte, muitos abandonam os filhos emocionalmente, não querem comprometimento, não querem trabalho, porque ter filho são flechas na mão de um guerreiro. Mas filho dá trabalho, você tem que investir. Até os 18 anos você está comprometido, comprometida com teus filhos. Então as pessoas elas precisam entender que também elas vão colher frutos nos filhos daquilo que elas também investiram neles. Se você não ensinou teu filho a amar a Deus, ensinou bons princípios, você também vai colher frutos dessa falta de ensinamento. Você, lógico, você que é um cristão. Quem não é cristão vai educar os filhos como o mundo educa. E para nós que nascemos de novo, que somos família de Deus, é um trabalho árduo você se manter na sua posição, no lugar onde Deus te colocou e ser realmente uma coluna firme para a sua casa, para a sua família. Nós não somos responsáveis pelas escolhas das pessoas. Eu não sou responsável pela escolha da minha mãe, eu sou responsável pela minha escolha. Você é responsável pela tua escolha, não do teu filho. Não é porque o teu filho faz escolhas ruins que você paga o preço. Não, ele escolheu o errado. Mas você não pode escolher o errado.
Porque todos nós seremos julgados pelo tanto de verdade que nós conhecemos e não praticamos. Então nós temos que entender que você não leva nenhum dos bens materiais da terra você leva com você. Nada que é material da terra você carrega com você. Isso é importante você lembrar, porque você também tem que ser um bom investidor. Com o recurso que Deus coloca nas tuas mãos, você tem que ser um bom investidor. E aonde você está investindo? Você tem que começar a pensar no tempo que te resta. Você vai gastar o seu tempo murmurando, reclamando, falando da vida alheia? Gastar o seu tempo correndo atrás do vento? Gastar o seu tempo em obras sociais? Quando você sabe que você foi chamado não para fazer obra social, você foi chamado para anunciar o Evangelho de Jesus, que muda e transforma. Você, no meio do caminho, você pode fazer uma obra social, mas esse não é o seu foco. Esse não deve ser meu foco. Nós não somos uma porta de assistência social. Nós temos uma porta de salvação. Então, comece a mudar um pouco o seu pensamento. Porque Paulo diz, olha, você tem 120 anos na Terra, Rita. O que você vai fazer com os seus 120 anos? Eles não vão voltar. Não dá para reciclar. Não dá para você comprar de volta. Então, preste atenção no que você está fazendo todo dia com o seu tempo. Então, o maior investimento que nós temos é investir uma grande parte do nosso tempo. Nós que somos aposentados, realmente em conhecer o coração de Deus para nós. Conheça o coração de Deus para você, para sua casa, para sua vida. Esse é o maior investimento. Conhecer o que Deus tem para você. Se edificar na sua fé santíssima. Saber que Satanás não é o teu problema. Satanás foi vencido por Jesus. O teu problema é crer nisso, que ele já foi vencido. Esse é o seu problema. E para resolver esse problema, você tem que se edificar, se fortalecer. Saber a autoridade que você tem. Não dá para Satanás um poder que ele não tem sobre a sua vida. Isso é engano. Isso faz você ficar frágil. É a mesma coisa. Deus tem doenças para nós? Não, doença não é de Deus para nós. Sofremos ataques de enfermidades, estamos em um mundo caído, estamos em um mundo morto. O planeta Terra não vai ser salvo. Você tem que entender isso. Então não adianta você ficar investindo o seu dinheiro, o seu recurso financeiro para salvar o país, para salvar o planeta. Não vai salvar, porque ele já foi julgado no Jardim do Éden. Quando Satanás, Adão, Eva, tudo foi julgado. Foi o primeiro julgamento, está lá em Gênesis capítulo 3. Deus julgou o mundo. E disse, olha Adão, por sua causa, o mundo, a terra se tornou maldita. A sua escolha trouxe morte ao planeta. A tua escolha trouxe destruição ao planeta. Mas eu vou enviar o Salvador. Eu vou enviar um caminho de volta para casa. E glória a Deus por isso, temos um caminho de volta. Nós temos um Deus que é por nós, que nos ama. Então tudo que você tem que fazer é investir em você mesmo. Seja o maior investidor na sua própria vida. Salva você e quem estiver te ouvindo. Então nós temos que entender que não adianta ficar correndo atrás do vento. Não funciona. É bom? É. Tem coisas boas? Tem, mas vai mudar? É que nem você fazer encontro de casais. É bom fazer encontro de casais. Mas muda de maneira permanente se não tiver mudança interior? Não, não muda. Fez encontro de casais, voltamos ao nosso casamento. Dura um mês, 2 meses, depois volta as mesmas brigas, as mesmas discórdias. Foi maravilhoso, tiramos fotos, ficamos naquele hotel maravilhoso, e conhecemos amigos, nos divertimos. Mas mudou? Não, não mudou. Voltou ao mesmo ponto. Por quê? Porque tem que haver transformação. Investir no homem exterior não funciona. É perda de tempo.
Você tem que investir na transformação interior. Porque você continua com a mesma pessoa irada, nervosa, a mesma pessoa teimosa. Então você tem que entender que tem um investimento maior que é de graça, que custa seu tempo, que é passar tempo com o Espírito Santo, orar em línguas, deixar que o próprio Espírito de Deus te guie às práticas de meditação, de jejum, de adoração, de louvor. Mas são passos que você tem que dar. O Espírito Santo não vai fazer por você o que você tem que fazer. Mesma coisa de orar assim, Deus, o Senhor sabe, então tira de mim aquilo que não é ruim, tudo que é ruim tira de mim, Senhor. Não é de flash, você deita, fez a oração, no dia seguinte acorda perfeita. Tem um trabalho árduo. Você tem que colocar em morte aquilo que está te prejudicando. Prejudicando teu casamento, tua vida financeira, teu relacionamento. Você tem que entender que você precisa passar tempo com o Espírito Santo, investir em você mesmo, porque o tempo está passando e o tempo não volta. Então vamos orar nessa manhã gloriosa, pensando o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos abençoa, o quanto Deus tem planos e projetos para você enquanto você está na terra. A tua hora é agora, o teu tempo é agora, é nessa geração que você está, você ainda não deixou o planeta Terra, você pode fazer diferença na vida de pessoas, você pode fazer toda a diferença no seu país, na sua cidade, nos seus amigos, se você entender que a vida de Deus que está dentro de você pode sair para fora, se você permitir. Pai, nessa manhã nós te agradecemos. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és santo, 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 santo. Não há Deus maior, não há Deus melhor. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é nossa força. O Senhor é nosso bom ânimo. O Senhor é nossa rocha, fortaleza, torre forte. É o teu nome para nós, Pai. Tu és torre forte para nós, Tu és tudo para nós, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa cura, Tu és o nosso milagre, Tu és a nossa salvação, Jesus. Nessa manhã nós podemos dizer, Jesus, Tu és a nossa salvação. Jesus, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa salvação, Tu és o caminho perfeito, Jesus, Tu és a nossa cura, Jesus, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa força, Senhor, Tu és a nossa força, que nessa manhã possamos ter entendimento, palavra revelada, conhecimento, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos levanta. Toda operação de erro, toda operação maligna, toda pressão de Satanás sobre este lugar, sobre nós, seja nada nessa manhã. A Tua palavra, Pai, é a verdade. Toda resistência de Satanás contra nós, seja nada. Toda resistência, seja nada. Tudo que o diabo lançou contra nós, seja nada nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Nos dê nessa manhã entendimento, palavra revelada, sabedoria, para fazermos boas escolhas que estarão mudando o nosso futuro. Fazermos boas escolhas que estarão mudando o nosso futuro. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela Tua bênção que nos enriquece. A Tua bênção nos enriquece, a Tua bênção nos enriquece. E ela não traz dolo. Nós te agradecemos, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Vamos pegar Provérbios 10. Vamos começar com esse versículo maravilhoso. Provérbios 10, 22. Nós podemos enfrentar muitas dificuldades na nossa jornada de fé, muitos desafios. Nós podemos ter muitos confrontos, mas nós temos que entender que nós podemos superar tudo isso. Que a bênção de Deus sobre nós nos capacita. Que a bênção de Deus sobre nós nos ajuda a vencermos, porque a bênção de Deus produz algo, produz riqueza.
A bênção de Deus produz riqueza para você e para mim. Então você pode enfrentar qualquer situação. Quando Deus, você é abençoado. Mas o que Deus vai abençoar? O que Deus abençoa em mim? Ele abençoa a verdade dele em mim, a palavra dele em mim. Então, se você quer ser como o Salmo número 1, não se deter na roda de escarnecedor, não ficar parado na roda de pecadores, se você quer fazer tudo e ser bem-aventurado em tudo que você fizer nessa terra, você precisa conhecer o coração de Deus e a bênção dele. É a vida eterna. Essa é a maior riqueza que você recebeu de Deus. A condição em Cristo de viver eternamente com Ele, não longe dele. Nascemos mortos espiritualmente. Nascemos condenados. Todo mundo nesse mundo nasce sobre a mesma sentença de morte. Todos. E todos recebem um tempo máximo de validade. 120 anos. Na nossa dispensação, porque na época de Adão, eles viviam 900, 800 anos. Só que quando Deus olhou para a terra e viu que a corrupção estava muito grande, que não ia, que era veloz a destruição, a maldade operando, ele diminuiu o tempo de vida da humanidade para 120 anos. Alguns vivem um pouco mais, outros vivem um pouco menos. Mas tudo também depende da tua escolha. Porque longevidade é bênção de Deus para nós. Então, quanto mais você tiver entendendo o plano eterno de Deus para a sua vida, mais rápido você corre. E você vai deixando para trás, arrancando as vestes velhas, deixando para trás aquilo que não edifica, que não é bom. A sua vida não consiste nos bens que você possui. A sua vida não é um diploma, a sua vida não é ser mulher casada ou ser empresária, a sua vida não está nisso. Isso faz parte da tua vida nessa terra, mas isso não é a sua vida, nunca deve ser a sua vida. E se tem coisas para você fazer, ou você ainda não percebeu que Deus quer usar a verdade que você tem a respeito dele para fazer coisas ao teu redor, onde você está. Você tem que entender que quem está com você é o abençoador. Quantas pessoas podem ser transformadas, mudadas por meio da sua vida em Deus. No dia que meu pai foi para casa, no velório, eu fiquei perplexa de ver quantas pessoas estavam lá e quantas pessoas vieram falar para mim que a vida deles foi transformada e mudada, os casamentos, porque meu pai falou de Jesus para eles. Eu não sabia, eu não tinha nem noção. Eu achava que meu pai era tão quieto. Mas quando ele morreu, eu descobri quantas pessoas foram atingidas pela vida dele. Isso deve ser uma coisa encorajadora para nós. Quantas pessoas estão sendo atingidas pela vida de Deus na sua vida? Quantas? Quantas pessoas estão sendo transformadas pela vida de Deus em você? Quantos amigos olham para você e querem ser como você é? Quantas pessoas querem ter a paz que você tem? Não é porque você fala de Deus, é porque você vive essa verdade, essa realidade. O céu é real para você. O céu tem que ser real para você. A eternidade tem que ser algo palpável para você. Deve ser uma coisa à toa, vã, ou como uma roleta russa. Se Deus acha que eu tenho que ir, eu vou. Se Ele acha, isso rouba seu tempo. Esse pensamento destrói você, porque você fica correndo atrás de coisas que não levam a lugar nenhum.
Entra dia e sai dia, você só murmura, só reclama, só fala de desgostos. Se eu perguntar nessa manhã, me fala dos desgostos da sua vida. Você vai ter uma listona para mim, eu acho. Mas se eu falar para você, me conte uma bênção. Você vai ficar pensando, mas que bênção que eu vou falar? Acho que eu não tenho bênção. A maior bênção que você recebeu de Deus é a vida eterna. É nascer na família dele. Essa é a maior bênção. Seu coração tem que ser grato, porque você sabe para onde você está indo. Você sabe que nada pode te deter. Se você se entregar para aquele que tudo pode. Se você passar tempo com seu Pai Celestial, invista em você mesma. Seja um investidor do reino de Deus, começa com você. Entenda que quando Jesus disse, ele deu uma dica para nós lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele diz, olha, existe um tesouro no céu, onde a traça não corrói, ladrão não pode roubar, porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. O seu coração tem que estar nele. Seu marido faz parte da sua vida, não é a sua vida. Seu filho faz parte da sua vida, não é a sua vida. Sua esposa, teus bens não são a tua vida. Entenda isso. Entenda em profundidade isso, porque isso vai mudar a tua vida. Eles fazem parte, mas não são a sua vida. Você tem que ajudá-los a ir para a eternidade com você. Você tem que ser uma força para que teus amigos estejam com você na eternidade, teus filhos, teus vizinhos, teus netos, teus irmãos. Seja uma força para eles. Ah, mas se eles vão me rejeitar momentaneamente. É melhor ser rejeitado por eles momentaneamente aqui na terra, mas quando você atravessar os tabernáculos eternos, eles estarão com você para sempre. Então, esse pequeno tempo é um pequeno tempo de rejeição. Aqueles que querem viver piedosamente nessa terra, nesse mundo, serão perseguidos. A Bíblia diz, é muito clara. Você não tem que ficar escandalizado porque alguém te persegue, porque você anunciou o Evangelho. Você não deve se escandalizar por esse tipo de perseguição, porque ele já avisou você, já nos avisou. Aqueles que querem viver piedosamente, segundo a verdade da palavra, será perseguido. Então não gaste a sua vida pensando que a sua vida é só se divertir, comer, beber, porque isso é idolatria, a Bíblia diz. Sua vida não é só isso. Ah, eu quero beber, divertir, churrasco, pescarias, viagens. Não pense assim. Não viva assim. Pelo contrário, morra de maneira digna. Quando Pedro estava morrendo na cruz, o apóstolo Pedro, ele disse, me crucifica de cabeça para baixo, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ele disse para a esposa dele, morra de maneira digna. Ele disse, olha, mulher, não tenha medo do que você está vendo. Existe glória nos aguardando, nos esperando. Não chegamos no céu ainda. Haverá aplausos quando você chegar no céu, porque você viveu de maneira digna. Entenda, tudo está passando, tudo está acabando. Você está morrendo dia após dia, você está envelhecendo. As tuas forças precisam ser renovadas diariamente em Cristo. Não gaste o seu tempo à toa. Comece a remir o tempo, comece a pensar diferente, renova tua mente, leia a palavra, ore no Espírito, jejua, vai para cima da sua carne. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo todo dia, eu esmurro, para que eu não venha
depois de ter pregado, anunciado o Evangelho há tanto, ser desqualificado. Então comece a pensar. Você não tem todo o tempo do mundo. Ou você não entendeu ainda? Entre um passo e outro, tudo pode acabar. O relógio pode parar. E aí, o que você fez com a sua vida, com o seu tempo? O que você fez? Você gastou a sua vida no quê? É por isso que você tem que entender que a salvação é a sua maior riqueza. Cada dia que eu acordo, eu penso que eu tenho mais um tempo para me fortalecer, me edificar e realmente saquear o inferno. Nós temos que saquear o inferno. É você que pressiona o inferno. É você que vai para cima do inferno. De que jeito? Com a sua própria vida, em Deus. Então você não é qualquer pessoa. O céu pagou um alto preço para você poder entrar nele. Você não é qualquer pessoa, você é filho, filha do Deus Altíssimo. Existe a autoridade de filho na sua vida. Existe a autoridade do teu chamado. Existe a autoridade da sua vida, da maturidade, da nova natureza em você. Então comece a pensar. Quem é o diabo? Quem é ele que foi derrotado? Foi pisoteado, esmagado pela cruz de Cristo. Foi humilhado, a Bíblia diz lá em Colossenses. Ele foi humilhado, despojado. É você que tem que entrar na academia do Espírito Santo, mudar sua maneira de pensar. Vai para cima do diabo com a verdade de quem você é. Diabo, tira tuas garras daquilo que me pertence. Diabo, sai do meu caminho. Diabo, para de tentar me atrapalhar, porque você não vai conseguir. Que ore no Espírito. Confesse a palavra. Aquilo que você está enfrentando nessa manhã, eu não sei o que você enfrenta, mas confesse a verdade daquilo que Deus diz para você. Se é enfermidade, Pai, eu te agradeço porque verdadeiramente eu posso andar na cura, de graça. Não é pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer porque o Senhor me ama. O Senhor conquistou na cruz para mim, Pai. Se é falta financeira, confesse a verdade. Jesus me enriqueceu. Ele é minha sabedoria para me tirar de qualquer situação adversa financeira. Ele é minha sabedoria. É Ele que me enriquece. É Ele a minha força. É Ele que me abençoa. É você que tem que falar a verdade. Você já foi abençoado, a Bíblia diz, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Você tem que entender que você está indo para a eternidade e deixa Deus usar a sua vida para levar milhares com você. Essa é a tua vingança para com o inferno, que é através da verdade de Deus na sua vida. Muitas pessoas cheguem ao céu. Muitos sejam encorajados pela sua vida. Não desanima. Não joga a toalha, levanta, sacode a poeira e continua. Continua. Não dando murro no ar de maneira sem direção, mas esmurrando a sua própria carne para que ela não te impeça. Mortifica a tua carne. Você não é aquilo que você está vendo, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. A enfermidade pode chegar? Pode, não é vergonha enfrentar enfermidades, mas ela tem que cair de você. Ela não vai prevalecer. Ela tem que cair de você. Se você quer viver mais tempo nessa terra, Jesus foi ceifado precocemente para você viver. Você que tem que dirigir a sua vida nesse sentido. Pai, eu quero viver o máximo de tempo nessa terra, para que o seu nome seja glorificado. Mas de verdade, não é de fala. Para de pensar como o mundo pensa, para de agir como o mundo age. Para de tratar as coisas de maneira leviana.
Como se você tivesse todo o tempo do mundo, você não tem, você tem 120 anos. Eu já passei da metade. Então eu tenho menos de 60 pela frente ainda. Mas eu quero gastar o meu tempo para que o reino de Deus seja conquistado, seja real e palpável para muitas pessoas. Nós temos um país para conquistar, uma cidade para conquistar. Você está aqui em Lins. Você é bênção para Lins. Você tem que orar pela tua cidade, para que os cidadãos linenses se convertam. Antigamente eu achava que dando 7 voltas ao redor da cidade, as muralhas iam cair, ia ser uma bênção, os principados iam terminar, ia ser uma festa. Só que isso é uma teoria, isso não é o que o Evangelho diz, como que você ganha, conquista as pessoas nascendo de novo. Então, qual é a maior conquista? É você ajudar as pessoas a nascerem de novo. Se todos os cidadãos linenses nascerem de novo, não haverá mais problemas. Todos nasceram de novo e todos vão buscar a Deus em primeiro lugar. E vão prosperar. Por que uma pessoa prospera? Porque ela busca Deus em primeiro lugar. Busca o meu reino e a minha justiça. O resto te será acrescentado. Se você investir em você mesmo, passando tempo no quarto em secreto com teu pai, quando você sair, muitas coisas vão acontecer. As mudanças vão acontecer. Porque você vai, primeiro, estar deixando os dons e os teus chamados serem usados pelo Pai, por Deus. Você vai ter maturidade, porque o que Deus diz para nós, que Paulo disse em Coríntios foi, Rita, irmãos de Corinto, irmãos de Lins, existe um caminho sobremodo elevado, o caminho da maturidade. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas quando eu cheguei à maturidade, deixei as coisas de menino. Quando nós nascemos no reino do Pai, nascemos bebês. Agora você quer ser bebê a vida toda? Levado por tudo quanto é doutrina, vento de doutrina errado? Ou você quer amadurecer, crescer? Entender que somos todos cooperadores do Espírito Santo. Todos nós somos filhos e filhas. O salário é o mesmo. Deus te ama do mesmo jeito que me ama. E Deus ama cada pecador do jeito que te ama. A pessoa mais chata que você conhece, é mais horrível. Ele te ama tanto quanto te ama. E Ele quer salvar essa pessoa. Porque nós estamos indo para um outro lugar, nós precisamos atravessar os tabernáculos eternos, trazendo pessoas conosco. Nós temos que entender que somos um canal de vida, não de morte. Deus não é contra você ter dinheiro, ser rico. Deus diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou a fonte de toda a riqueza. Eu sou a fonte de toda a riqueza. Dinheiro não é problema para Deus. O problema é quando você ama mais ao dinheiro do que a Deus. Quando você acha que o dinheiro tudo pode. Quando você não entende que Deus é a fonte da riqueza. Que tudo o que você precisa é passar tempo com o teu Pai Celestial. Para que você entenda como é importante ser um investidor no reino do Pai. Seja um investidor no reino do teu Pai. Qual é a primeira pessoa que você tem que investir? Em você mesmo. Não tem Bíblia? Compre uma Bíblia para você. Invista em você. Comece a entender o quão é importante você pegar uma parte do seu tempo e passar com aquele que te ensina. Aprenda com ele. Comece a entender o poder de aprender com o Espírito Santo, que vai só ensinar para você a respeito de Deus. Livros são importantes, são bons? São bons, mas o autor coloca o que ele acha no livro. Leia a Bíblia.
Deixa o autor da Bíblia ensinar o mestre, ensinar você, o coração dele para você. Leia a palavra de Deus, ore no Espírito, invista em você mesmo. Não deixa o seu homem exterior, não deixa a sua carnalidade, esse invólucro adâmico te puxar para outro lugar. Entenda que você tem vida dentro do teu homem interior, do teu espírito tem vida, a luz acendeu. Você tem uma mente, a mente de Cristo, uma mente renovada, que pode aprender com o Espírito Santo. Então aprenda com o Espírito Santo. Então vamos lá. A bênção de Deus, olha só, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. A bênção de Deus produz riqueza. E com ela ele não traz desgosto. Deus te abençoa, abençoado você será para sempre. Lá em Números está escrito, aquilo que Deus abençoa jamais será maldito. Que Deus abençoa, o diabo não consegue roubar, não consegue tirar. Comece a entender o poder da bênção de Deus sobre a sua casa, o poder da bênção de Deus sobre a sua vida, porque você anda na reta justiça, porque você escolhe o bom caminho. Olha o versículo 29 de Provérbios 10. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Olha o versículo 30. O justo jamais será abalado. 31. A boca do justo produz sabedoria. Então você anda em um caminho. Para de falar o que você sente. Fale aquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Quando meu pai foi para a glória, vieram falar para mim, mas, nossa, seu pai morreu tão novo, né? E você ainda vai continuar pregando o evangelho? Você acha que Deus não falhou aí um pouquinho com você? Será que... Deus não mata pessoas. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A morte não procedeu de Deus para o planeta. Sim, Deus, se você for pensar, Deus criou Adão. Adão foi criado filho de Deus. E Adão teve uma decisão contrária à vontade do Pai. Deus não foi culpado porque Adão escolheu desobedecer. Mas ele criou Adão, foi Adão que ele trouxe ao mundo, e Adão fez escolha errada, então, de certa maneira, ele tinha que consertar aquilo. E ele fez. Ele criou um caminho de volta, para que você pudesse escolher, não como Adão, mas escolher como Jesus escolheu, obedecer ao Pai até a morte, e morte de cruz. Significa que você tem que morrer para que a vida de Deus, a verdadeira vida, seja cada vez mais real dentro de você. Não foi Deus que matou meu pai. Deus recebeu meu pai com grande alegria. Nós temos que compreender que a morte opera o tempo todo. Muitos estarão indo para casa antes do tempo ou antes de nós, mas nem por isso Deus deixa de ser Deus que te ama e que te sustenta e que opera na sua vida. Olha, Pedro, por isso tudo está relacionado à sua entrega, o tanto que você morre. Tentaram matar João. De todos os discípulos, o único que morreu de maneira natural, sem ser Marte, no sentido de mortes por cruz, a espada, decapitados, o único foi o apóstolo João. Ele morreu com mais de 100 anos. Tentaram matá-lo. E uma das maneiras que um dia tentaram matá-lo foi que pegaram um tacho de óleo fervendo, amarraram a ele e colocaram, desceram ele naquele tacho de óleo fervendo. Só que tem um detalhe,
o óleo fervente se transformou em água? Não conseguiram. Tentaram, mas não puderam. Por quê? Porque ele foi o único que, aos pés da cruz de Cristo, entregou a vida de maneira espontânea. Ele não correu, não teve medo da morte. Ali ele enfrentou a morte junto com Cristo e ficou aos pés da cruz, junto com Maria, a irmã de Maria e outros. Ali ele morreu com Cristo. Ele não tinha medo da morte. E para os outros apóstolos, Deus concedeu a honra de serem mártires, porque é um maior galardão que você poderia receber, morrer por Cristo. Essa vida terrena. Então entenda, você está indo para a eternidade, você não vai levar nenhum bem material com você. Então não fique perdendo tempo brigando, discutindo por dinheiro, desgastando. Tenha o coração generoso. Seja generoso. Aprenda com seu Pai Celestial. Comece a compreender o poder da cruz, o poder de ser filho, filha. Encoraje teus irmãos, encoraje as pessoas a permanecerem fiéis nesse caminho maravilhoso. Orando, louvando. Não fique com um pé no mundo e outro pé no Evangelho, não funciona. Puxe o seu corpo do mundo. Coloque ele em morte. Vamos pegar Números, capítulo 6. Olha que bênção. Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. Números, capítulo 6, versículo 24. Quarto livro da Bíblia, bem no começo. Aleluia. Eu quero encorajá-los nesta manhã a entender que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A maior bênção que você poderia receber, a maior riqueza, é a vida eterna. É viver para sempre com Deus. Eu tenho muitos amigos que já foram na minha frente. Quando eu chegar lá, terei amigos me aguardando, me esperando, aleluia. Isso é uma força para você, você irá revê-los. Eles não estão perdidos para sempre. Enquanto não chega esse dia, seja forte e corajoso em se fortalecer, se edificar, colocar tudo aos pés da cruz de Cristo, a tua vida e tudo que você possui. Queira saquear o inferno, queira realmente andar nesse poder de andar na verdade, na sua nova natureza, amadurecido, crescido. Não tem preço. O Senhor te abençoe e te guarde. Números 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Oh, aleluia! Vamos para 1 Pedro. Já que falamos de Pedro, o apóstolo, que morreu de cabeça para baixo, crucificado. 1 Pedro, capítulo 1. Essa carta de 1 Pedro é uma carta maravilhosa. Medita nela se você puder, hoje é um dia muito bom. A carta é curta. Você vai ver o apóstolo Pedro. Nem parece o mesmo Pedro que negou Jesus. Ele dá muitas dicas para você se fortalecer na salvação. Então pensa, quantas coisas Deus pode fazer por meio da sua vida? Quantas? Quantas vidas podem ser resgatadas do inferno pela vida de Deus em você? Porque você é aquele que anuncia as boas novas do Evangelho. Você não só fala de Jesus, você se torna, dia após dia, mais semelhante com Ele. Porque esse é o propósito de Deus, que você e eu sejamos cada vez mais parecidos à imagem real. Nós não nascemos de maneira adâmica à imagem de Deus.
Adão foi feito à imagem de Deus, mas ele perdeu a imagem quando ele escolheu o caminho da desobediência. E essa imagem foi resgatada por meio de Cristo. Hoje você tem a semente dentro de você, que é a imagem verdadeira, real de Cristo. E essa imagem vai crescendo cada vez mais dentro de você, porque essa semente foi colocada dentro da nova natureza que você traz. Oh, glória! 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha essa oração maravilhosa, olha essa bênção aqui que Pedro começa falando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Você tem uma herança que não é corrompida, que não passa, que não acaba. Uma herança de ser filho, filha do Deus Altíssimo, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Já parou para pensar que você é guardado pelo poder de Deus? Tudo tem que renovar dentro de você. Não é só ser uma fala, você tem que vivenciar isso no seu dia a dia. Ministrando para você mesmo, se edificando na sua fé santíssima, você precisa orar em línguas todos os dias, fortalecer a sua fé, todo dia, como uma academia. Por isso que nós criamos o site parceirosdeoração.com.br. Lá você vai encontrar uma voz, feminina ou masculina, orando em línguas, para você ter um parceiro. Orar em línguas é muito chato, eu fico sozinha, não sei se eu estou orando direito. Liga o parceiro de oração. Você vai ouvir lá 15 minutos ou meia hora, você escolhe o tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Alguém está orando em línguas e você ora junto, te encorajando, tendo um parceiro, alguém orando com você. Tudo isso para você entender a necessidade da edificação da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje eu posso não ter fé para vencer essa enfermidade, mas amanhã eu vou ter. Hoje eu posso não ter fé para empurrar para longe isso aqui, mas amanhã, se eu continuar perseverando, eu vou ter. Eu não posso desanimar. Eu não posso parar. Então isso eu falo de um crescimento, de um amadurecimento. Para você entender que a melhor oração para edificar a sua fé é passar tempo orando com o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não tem atalho. E isso vai fazer com que você coloque em morte muitas áreas da sua vida que você ainda não enxergou. Porque a luz vai brilhar dentro de você. Olha só. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É um breve tempo, por quê? 120 anos perto da eternidade é nada. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. A sua própria salvação. Ele está dizendo, existe uma bênção maravilhosa em Deus para nós, que é Cristo. Nessa manhã você não precisa ficar nesse lugar de fraqueza, você pode
sair desse lugar glorificando a Deus, exultando no nome dEle, dizendo, Pai, eu te amo, Tu és a minha força, Tu és a minha alegria, Pai. Tu és a alegria da minha salvação. Eu não fico nesse lugar de fraqueza, Tu és a minha força, Tu és tudo para mim. Eu te amo, Pai, eu te amo, Pai. O Senhor é tudo para mim, o Senhor me faz saltar essa muralha. Eu não estou sozinho, eu não vou perecer, porque aquele que está comigo é maior do que aquele que anda pelo mundo. Eu não vou perecer. O Senhor é a força do meu casamento, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força das minhas finanças, o Senhor é a minha força, eu não tenho medo, eu não estou só, o Senhor está comigo, eu não vou ficar nesse lugar de fraqueza, eu não vou perecer, porque o Senhor deu a vida por mim, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo rumo ao céu, a minha jornada é uma jornada maravilhosa e eu vou levar muitos comigo, porque o Senhor pode, Pai, através de mim, alcançar vidas. E é isso que eu desejo. Comece a pensar diferente. Você não está sozinho, você não está só, não tenha medo do amanhã. Dê passos de fé, adorando, louvando, jejuando. E o começo é orando no Espírito Santo. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos terminar a nossa reunião nessa manhã gloriosa. Então guarde no seu coração que a bênção de Deus enriquece. A bênção dele enriquece. E a Keiko termina a reunião orando. Oh, glória! Venha, Keiko, venha orar, terminar a reunião nessa manhã. Vamos mostrar que somos fortes e corajosos, aleluia. Bom dia a todos. Vamos terminar essa reunião hoje. Foi maravilhosa. Vamos agradecer a Deus em continuarmos perseverando em oração e muita dedicação. Amém? É isso que Deus quer para nós. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã maravilhosa, pela revelação da Tua palavra em nossos corações. Pai, estamos dispostos a perseverar em oração e obedecendo a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra enriquece, a Tua palavra cura, a Tua palavra é a verdade, é pura. Muito obrigada por este domingo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Keiko. Um domingo abençoadíssimo para vocês, amém?